Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, hoje vamos falar sobre a aliança que Deus fez com Noé, ok? A aliança de Deus com Emanuel. Emanuel e Noé, ele tem a mesma postura política, lembrando que a ideia de 1.335 blogs diários, até o fim nós vamos alinhar todas as nossas expressões, vamos evoluir junto, alinhar a expressão, ou seja, nós vamos, até o final a gente vamos falar e vamos entender as mesmas coisas, certo? A princípio, tem a Bíblia significativa, ela te dá várias possibilidades, não tem para onde o inimigo correr, em qualquer lugar, Jesus é Deus, Jesus não é. Em determinada situação, ele pode ser, em determinada situação, não. Entende? O que eu quero que vocês entendam é que vocês não se permitem contaminar com as expressões. Seja você um cidadão honesto e confessa a palavra da vida e vai para dentro de Cristo. Mas, em determinada situação, podemos dizer que hora nenhuma Jesus é Deus, certo? Porque a partir que o Espírito dele passa aqui, por isso que conta até o 6º milênio, Deus conta até o 6º milênio. A partir do momento que vai sair desse corpo aqui, vai para fora, bater para fora, ele já vai expressar uma segunda intenção da sociedade, o inimigo, o ato satanismo que veio até na sociedade. E esse Jesus que está dentro do Cristo, dividindo a ciência do bem e do mal, que aqui ele já vai descendo para baixo, ele é os dois. E é por isso que eu digo que Jesus é Pedro, certo? Porque daqui para trás aqui, irmão, é Deus. Mas daqui para frente já é o comportamento de um corpo comum. Então você conta até aqui. Então, Emanuel, você conta até Emanuel. De Jesus para lá você não conta. Por que você não conta de Jesus para lá? Porque primeiro que ele ia se engrandecer pela falsidade ideológica das pessoas. Ele ia se tornar um homem comum. E segundo que Deus não ia entregar o seu poder para homem nenhum. Então, dentro do Cristo ali não houve mais. Deus só deixou aqui a ciência do bem e do mal para as pessoas se responsabilizar. O pacto que Deus fez com Noé. Abençoou Deus, Gênesis 9, tá, irmãos? Abençoou Deus Noé, ou, se quiser, Emanuel, e os seus filhos, e disse-lhe, frutificai e multiplicai-vos, e enchei o Cristo. Será a vosso temor, a vosso pavor sobre todo animal da terra, todo animal do Cristo, né? Todas as pessoas que pensam, que falam, né? Todos os corpos. Essa Bíblia é significativa, lembrando isso, tá, irmão? Aí você vê que é animal, você vai achar que é o animal. O animal não tem nada a ver com as nossas irresponsabilidades lá. Tá lá no negócio lá, e inclusive a gente prejudica eles, faz eles mais agressivos, mais irresponsáveis, mais porque ele vai seguindo essa filosofia. A partir do momento que nós agredimos a questão alimentar dos animais, eles vão se procurar forma de se defender. E todo animal do Cristo, e sobre toda a ave dos céus. Né? Essa ave aqui são aqueles que têm grandes conhecimentos e que esteja rodeando esse reino de Deus, está contribuindo. Hoje eles falam que é querubim, que os querubins estão na expressão visual.
E todos os peixes quer dizer pessoas espirituais, tá, irmão? Peixe vai representar. Por que ele é espírito? Ele representa espiritual, porque nenhum homem vive debaixo da água. Então, ele significa que ele não, muitas das vezes, ele vai estar, ele não vai respirar esse ambiente que as pessoas corrompem, entende? Aqui. Ele vai levar ela para fora e vai tornar espírito. Tudo quanto se move e que é vivente será para nosso mantimento. Tudo vós tenho dado como erva verde. Essa erva verde, ela pode representar a vida, a palavra da vida, certo? Mas eles iam se moverem aqui, ok? Deus fez um pacto. A princípio que eu quero que vocês compreendam é que vocês entendam que esse aqui é o anticristo. Ele é o anticristo, porque Emmanuel, ele teria, quando Deus está aqui em Emmanuel, por exemplo, ele forma o ato consciente do seu poder, que é o Cristo, criou essa internet aqui, beleza, tudo para fora, é o Cristo. Pense nisso, irmão, Cristo, pensa nisso. Aí dentro dele vai vir a ciência do bem e do mal, porque Jesus veio aqui e matou Emmanuel, ele criou o anticristo, ele se rebelou contra Deus, se rebelou contra o homem, rebelou contra todo mundo. Porque esse aqui tem poder com esse, certo? Tem autoridade. Aí ele cria o anticristo. Aqui o anticristo, as pessoas caem na divisão de bens. Depois que ele se rebelou contra Deus, Emmanuel, ele se rebelou, então ele criou o anticristo. Então aqui as pessoas iam vir na divisão de bens. A divisão de bens vai representar o meu espaço, vai representar o seu espaço. Você deveria confessar a sua palavra, a palavra da vida, e confessar a Cristo. Confessando a palavra da vida e confessando a Cristo o tempo todo. Só que nós não fazemos isso. A gente faz confusão, cria atos emotivos, vai contra os nossos irmãos vêm contra nós. Então o pacto que Deus fez com Emmanuel, a palavra da vida, tá? A palavra da vida. Esse é o pacto, essa é a aliança que Deus fez com o homem. Existe uma aliança divina que vai ser representada pelo Cristo. Jesus atingiu essa autoridade dentro do Cristo, ele se engrandeceu. Só que ele não se engrandeceu com a palavra da vida, ele se engrandeceu com a palavra da morte, com o anticristo, porque quando ele vem aqui e mata Emmanuel, entende? O que eu quero que vocês entendam sobre o poder, sobre a física do corpo é o seguinte. Lembra que Judas, ele suicidou, né? O que eu quero dizer? Judas, quando ele se suicida, ele tira também a vida do Éden, né? Porque Jesus e Éden estavam coabitados em um mesmo espaço de tempo. Quer dizer, Judas e Éden, porque Judas é espírito e Éden é o corpo, certo? Em outra determinada situação, Jesus e Emmanuel. Jesus está aqui com a autoridade, certo? Na mesma postura que Judas, então ele mata Emmanuel, certo? O corpo do Éden era para se salvar, mas não, ele se transformou em glória e tomou o lugar de Emmanuel até o 6º milênio. Então, esse daqui, Emmanuel, ele vai gerar o corpo do Éden, o novo corpo do Éden, e ele vai continuar dentro do Cristo, sendo gloriado com o poder de Deus, sendo ele um só. Então, aqui já vai começando, nascendo o reino de Deus dentro dessa cidade, uma nova cidade e uma nova pessoas, né? Não significa que é nova, mas eu acredito que são pessoas renovadas e arrependidas. Então Deus vai formar tudo aqui, colocar tudo aqui. E Deus vai governar. Ele é o próprio Éden. Ele é o próprio Éden. Entrou aqui dentro,
vocês confessar. Porém, se você estiver aqui fazendo conflito aqui, irmão, não vai entrar. Não vai entrar. A mente capitalista que está aqui, as pessoas que estão aqui fazendo, né, revolução, porque tem muitas pessoas aqui inocentemente achando que está confessando a verdade, mas não é a verdade. Eles trazem esse cara para dentro aqui e fica aí, fazendo confusão o tempo todo, criando confusão dentro da internet, criando confusão com seu vizinho e tal. Tá vendo aquele cara lá, é escandaloso, não faz isso, faz isso. Irmão, cuida da sua vida e você vai confessar a Cristo a partir do momento que você seja honesto consigo mesmo, você também está sendo honesto com Ele. Se você é desonesto com você mesmo, você também é desonesto com Ele. Se você é grato com esse, você também é grato com esse. Se você é ingrato, você é ingrato com esse. Então, você acha que está confessando a Deus, você não está, você está aqui. Ok? Então a aliança de Deus era o ato consciente do poder de Deus, sendo o próprio Cristo, né? E que no fim ele vai ganhar um novo nome. Não vai ser esses nomes, esses dois nomes que foi escandalizado em determinada situação. Esses dois estão abraçados pela humanidade. No livro de Gênesis, no início, eles dizem que Jacó e Esaú, eles se abraçaram e choraram, né? Esse choro foi porque esse daqui sofreu a consequência por causa desse. Esse aqui resolveu entregar esse ao sacrifício, né? Em uma determinada situação, irmãos, se Deus estiver vindo pelo aqui, passando pelo Emmanuel, estiver vivo antes do sacrifício, nessa postura aqui, o poder vai estar aqui, certo? Porém, está vendo? Esse Jesus é bom, porque ele não sofreu um sacrifício. Aqui é o Cristo de Deus. Se ele tiver Deus passando aqui, soltando palavra do bem, palavra do ato consciente do poder de Deus, ato consciente do corpo comum, porque o ato consciente do corpo comum, ele vai ficar aqui para Jesus. E o ato consciente do poder de Deus, ele vai para cima formando Cristo. Dentro aqui. O ato consciente do poder de Deus. Mas aqui embaixo, aqui nessa direção, ele vai formando Jesus. O ato consciente do corpo comum. Só que o ato consciente do corpo comum volta aqui e vê que esse corpo também é comum e sacrifica ele. Tá vendo? Jesus voltou aqui e sacrificou. Aí gerou o anticristo. O que eu quero dizer? Até em determinada situação, esse Emmanuel aqui era um com Jesus antes que Jesus viera sacrificar ele. Mas depois que sacrificou, irmão, entenda isso, se dividiu, foi tudo para fora. O anticristo, o antissocialismo, o Cristo virou uma bagunça, ninguém entendeu mais nada. Confusão para todo lado, porque Jesus matou Emmanuel. Matou, irmão. Ele matou Emmanuel. Se ele estiver na sociedade inocente, que provoca crise emocional, guerra, faz as coisas tudo emotivamente, eles são o júri popular, esse Jesus é mau. Se esse Jesus estivesse pensando em algum desses irresponsáveis que veio quem matou para falsificar todo o Cristo, para tomar todo o poder e engrandecer esse que é o anticristo aqui, de qualquer forma, o poder está com ele, ele matou. Se o poder está com a sociedade, ele matou, a sociedade matou ele. Júri popular, ele matou Emmanuel. Jesus, com o poder que matou Emmanuel, matou. O que eu quero dizer sobre Judas antigamente? Olha, irmão, se você tem poder, como que você entende que você tem um poder sobre a sua vida? Quando você, muitas das vezes, acha que a sua vida é uma desgraça, não vale nada, né? Por exemplo, então você resolve a suicidar. Quando você tira a sua vida, você prova para todo mundo que você tem poder sobre a sua vida e que você relacionou mal a Deus. Você criou o anticristo. Existem atos conscientes que fazem isso conscientemente e existem atos inconscientes que faz porque
Muitas das vezes ele quer alguma coisa da sociedade, só que a sociedade não vai dar nada para ele, porque ele tem poder sobre a vida, irmão. Se você quiser alguma coisa dentro da sociedade, é seu trabalho, é seu suor. Eu quero uma pessoa para mim namorar, eu quero isso. É conquistar, irmão, conquistar. Você não vai conseguir nada. Eu não tenho capacidade. Você é um fracasso. Você pensa que você é um fracasso, então não tenta, irmão. Se você não quer fazer isso, fala assim, eu não vou conseguir, foca na natureza aí, vai ver, rapaz, vai ter um relacionamento diferente, porque muitas das vezes esses relacionamentos nossos aqui, conjugal, aqui dentro aqui, é uma delicadeza muito grande. É uma pessoa controlando a emoção do outro, né? Acha que as coisas vão mudar sobre a emoção. Eu exijo de você uma coisa, não faça isso porque você está me desrespeitando. Irmão, sempre as pessoas que têm boa intenção com você, ela vai ter boa intenção. As pessoas que têm má intenção, ela vai ter má intenção. Não é uma coisa física, carnal, que vai mudar a direção. Ou seja, o que eu quero dizer? Irmão, ou é uma coisa certa ou é uma coisa errada. Simples assim. Não deu certo, cada um segue o seu caminho. Pronto, acabou. Tranquilidade. Por que você vai entrar dentro de uma coisa? Porque você sabe que a pessoa quer controlar a sua emoção. Não existe isso, irmão. A pessoa controlar a sua emoção. Uma coisa é eu ser fiel à pessoa, outra coisa é a pessoa querer controlar a minha emoção. Ninguém controla a emoção de ninguém. Eles tentam controlar, mas não dá. Dentro de um relacionamento conjugal, você tem que deixar a pessoa livre, conquistar ela. Eu perdi. Eu consegui conquistar. Ótimo, irmão. É só harmonia. Entende? A pessoa tem que ficar livre para entender o que ela quer, e você tem que ficar livre para entender o que você quer. Não existe essa coisa de você controlar a vida da pessoa, a emoção da pessoa, a física da pessoa, porque isso não é amor. Isso não é amor. Quando você controla a emoção da pessoa, quando você quer possuir uma pessoa, não tem amor nenhum. Só tem desgosto, desrespeito, ela tratar o seu corpo como uma coisa capitalista que dê lucro para ela. Porque o sentimento, muitas das vezes, ele vem como dinheiro. Ele vem como ato emotivo. Você tem muito dinheiro, você fica feliz. Você não tem nada, você fica triste. E muitas vezes o nosso sentimento dentro de um relacionamento conjugal, ele vem como dinheiro. Você tem, você está agradecendo. Você não tem, então não dá certo, irmão. Cada um se conquista. Não deu certo, tranquilo. Eu tô triste, irmão. Não deu certo, é simples assim. Não vai usar a pessoa para você controlar o que ela pensa, o que ela deve pensar, que nunca vai dar certo. Você tem que deixar as pessoas livres, porque Deus deixou a gente livre. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.